conteúdo para edificar a sua vida, a Igreja Presbiteriana de Manaus disponibiliza para você pregações, podcasts, devocionais, todos preparados para abençoar o seu dia. Acesse o perfil IP Manauscast no Spotify e ouça no carro, no trabalho, em casa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Você ainda pode compartilhar o conteúdo e abençoar a vida de outras pessoas. Quer ficar por dentro das programações, conferências e demais eventos que serão realizados pela IP Manaus em 2024? É só acessar o perfil da igreja no Instagram, @IPManaus, e baixar a agenda disponível no link da bio. É possível saber as datas dos principais eventos de janeiro a dezembro. Acesse e organize a sua agenda para não perder nenhuma programação. Em viagem missionária aos Estados Unidos com o objetivo de fortalecer as parcerias internacionais que a IP Manaus possui, os pastores Francisco Chaves e Djar de Cadais visitaram 3 apoiadores das missões desenvolvidas aqui no Amazonas. A primeira foi a Oviedo City Church, parceira que adotou a região de Urucará. A segunda visita foi a CCC, Christ Community Church, na cidade de Chicago, em Illinois. A parceria foi renovada e novas ações missionárias, como treinamento de evangelistas, plantação de igrejas, bem como a reforma do barco JJ Mesquita, serão realizadas ao longo de 2024. A terceira visita foi a Northwood Community Church. Estamos aqui na igreja de Northwood, Peoria, diante de vocês. Estamos aqui com essa neve, esse frio, 1 grau abaixo de zero. Que bênção estarmos aqui. E Deus tem feito grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes parcerias missionárias, irmãos. Que Deus nos abençoe. Ore ao Senhor para que continue a abrir portas e esta igreja siga avançando em missões pela Amazônia. O podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com os seus contatos das suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um SalmoCast, um podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E novamente aqui estamos para compartilhar um salmo. Uma parcela do livro de Cânticos dos Judeus. E, basicamente, o livro de Salmos ocupa boa parte da Bíblia, são 150 salmos, e você, se tiver dúvida de como chegar ao livro dos Salmos, basicamente, se você tiver uma Bíblia que não tenha muitos comentários, você pode chegar e abri-la ao meio, e você vai encontrar o livro de Salmos. E hoje nós vamos falar sobre um salmo também atribuído a Davi, que é o Salmo 28, e eu espero que este salmo faça sentido na sua vida no dia chamado hoje, para que você possa entender o que Deus tem para a sua casa, o que Deus tem para a sua família. Afinal de contas, a nossa vida é um processo. Você não pode avaliar a sua vida como um momento apenas. A sua vida e a minha vida, ela é um processo. Na realidade, nós vivemos um propósito de Deus, que é a somatória de chamados. A nossa chamada, na realidade, é menor do que o propósito, porque chamada pode ser entendido como aquilo que fazemos ao longo do tempo em nossa vida, mas o propósito maior, que é a glória de Deus, isso é o resultado do nosso chamado na vida. E eu queria hoje ler com você o Salmo de número 28, e eu espero que ele seja bom demais para você. Salmo 28 diz: A ti clamo, ó Senhor. Rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes, súplices, quando a te clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário.
Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Que coisa maravilhosa. Davi aqui expressa duas coisas que nós não podemos jamais esquecer. A primeira coisa é que o primeiro a quem devemos dirigir as nossas súplicas e qualquer dificuldade que tenhamos é a Deus. Porque muitas vezes as dificuldades, os problemas acontecem e nós buscamos alternativas de soluções ou alternativas de resoluções. Mas Davi está dizendo o seguinte: quando a coisa aperta, quando o problema vem, quando a dificuldade aparece, só existe um que deve ser acionado. Na realidade, acionar é uma palavra humana, porque Deus não precisa ser acionado, porque Ele está presente em todo lugar, em todo tempo, em qualquer situação, porque o nome de Deus, um dos nomes atribuídos ao Senhor é Emanuel, que é Deus conosco. Então, quando Davi diz, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, ele está tendo uma licença poética para dizer para Deus, Senhor, tu não está me ouvindo? Na realidade, quem pensa que Deus não está ouvindo é Davi, porque Deus está ouvindo completamente. Por quê? Porque o livro do profeta Isaías, no capítulo 59, diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, ou seja, surdo, que não possa ouvir. Então, o que Davi está dizendo aqui é, Senhor, eu estou em dificuldade, por favor, me ajude. Davi fez uma segunda coisa, também, como eu falei, que nós não podemos esquecer. A primeira é clamar ao Senhor, a segunda coisa é não confiar no seu próprio braço. O livro de Provérbios diz que nós devemos confiar no Senhor e não nos estribarmos, ou seja, não colocarmos a confiança no nosso próprio entendimento, porque nós supomos, mas Deus sabe. Ele conhece de trás para frente, de frente para trás, o passado, o presente e o futuro. Então, Ele é quem tem a primeira e a última palavra na nossa vida. Porque Ele diz assim, ouve-me as vozes súplices quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Deus ouve as nossas orações. Na realidade, Deus ouve todas as orações. Lá no livro de Apocalipse, diz que as orações dos santos, que somos nós, quando sobem diante do trono da graça do Senhor, do altar dele, diante do Senhor, diz que essas orações são recolhidas em taças de ouro e colocadas diante do trono. E quando elas são respondidas, são derramadas sobre a terra, através de trovões, relâmpagos e mistérios poderosos. Então, deixa eu lhe falar, para que você e eu não nos esqueçamos. Quando nós erguemos as mãos ao Senhor e quando clamamos ao Senhor, coisas poderosas acontecem. A Bíblia relata a situação da tribo de Judá, quando foi chamada para guerrear, e disseram, o que nós vamos fazer? Vocês não vão fazer nada, vocês vão cantar.
Então, os grandes homens de Judá levantaram as suas mãos e começaram a invocar o nome do Senhor. E diz que, naquele instante, o Senhor fez com que os inimigos se confundissem e se matassem uns aos outros e foram dispersos. Por quê? Porque aquela salvação, aquele livramento veio da mão poderosa do Senhor. E quem é, digamos assim, do ponto de vista humano, de um juízo, digamos assim, razoável, que pudesse usar uma estratégia de guerra como essa? Somente aquele que vive por fé. Somente aquele que anda, conforme Davi diz aqui, clamando e colocando o Deus que é a rocha eterna como Senhor de sua vida. Porque Ele é quem dá livramento, Ele é quem traz as soluções. É Deus que sabe todas as coisas. Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de, como é que eu posso dizer, de planos que eu possa oferecer a Ele. Na realidade, nada o Senhor precisa, Ele é tudo. Então, Davi reconhece isso, dizendo o seguinte: Senhor, ouve a minha súplica, então estou clamando a Ti, porque Tu és aquele que me dá socorro. E ele completa dizendo: não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz a seu próximo, porém no coração tem perversidade. Davi está dizendo o seguinte: Deus, eu quero viver uma vida de coerência. Eu não quero trazer iniquidade para a vida dos outros, porque tem gente que anda no planeta Terra fazendo maldade, distribuindo iniquidade e prejudicando a vida dos outros. E Davi está dizendo aqui: eu não quero trazer prejuízo para ninguém, eu quero ser uma pessoa que abençoe, eu não quero ser igual a esses ímpios que procuram e intentam diariamente perturbar a vida dos outros. E ele dizendo aqui: paga-lhes, Senhor, segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos e retribui-lhes os que merece. Davi está lembrando aqui que aquele que não anda segundo os princípios do Senhor vai receber sobre si toda e qualquer sanção atribuída aos seus atos. Então, as pessoas que hoje em dia estão praticando iniquidade, roubando, fazendo tudo o que não deve, acham que não terão as sanções devidas sobre seus atos. Engano, porque o Deus eterno está vendo todas essas situações e, a seu tempo, vai trazer juízo sobre essas pessoas. E Davi está dizendo: Senhor, Tu vai pagar todas as obras das malícias e os atos que praticaram. Tu vai retribuir o que eles merecem. E visto, Senhor, que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, Ele os derribará e não os reedificará. Tem gente que pensa que pode tudo. Tem tanta gente aí dando carteirada na vida. Davi lembra disso daqui. Tem gente que a gente encontra e a primeira coisa que ele diz: você sabe com quem você está falando? Você sabe o poder que eu tenho? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe as posses que eu possuo? Mas Davi está dizendo o seguinte, que no dia do juízo, no dia em que o Senhor trouxer à existência todo o fruto dos atos humanos e, consequentemente, a malignidade que foi produzida por esses atos, o Senhor julgará e trará a verdadeira recompensa que somente o Deus Todo-Poderoso e Justo consegue e é digno de fazê-lo. Então, antes que isso aconteça, Davi está dizendo o seguinte: vamos nos arrepender, vamos voltar ao Senhor, vamos buscar o seu santo nome e vamos pedir para Ele misericórdia sobre as nossas vidas, para que nós não sejamos derribados ou derrubados, e para que a nossa vida seja edificada na rocha que é o Senhor. E Davi diz lá no verso 6, bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Interessante que Davi reafirma algo aqui poderoso. Senhor, obrigado porque o Senhor ouve as minhas orações. E muitas vezes nos Salmos, nós nos deparamos com a linguagem do salmista dizendo: Senhor, até quando? Senhor, até quando Tu não vais ouvir a minha voz? Senhor, até quando o Senhor vai ficar distante? Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Mas, na realidade, queridos, isso aí
extravasar da alma para colocar para fora toda a sua dor. E Deus não tem problema com dor humana. Deus conhece, o próprio salmista diz que ele conhece que somos pó, ele sabe que a nossa estrutura é fragilíssima. Nós não conseguimos estar de pé se não for pela bênção, pela proteção e pela graça do Senhor. Então, o salmista expressa o desejo da sua alma, dizendo que ele, na realidade, o Senhor ouve as vozes súplices. Então, aquele que clamar, o Senhor ouvirá, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, conforme diz Paulo, tocado pelo Espírito Santo do Senhor, será salvo. Então, se você hoje está com alguma situação ameaçadora, algum problema, meu irmão, não esqueça disso, clame, busque, peça ao Senhor que Ele virá. Ele virá. E ele continua dizendo o seguinte: o Senhor é a minha força e meu escudo. Nele meu coração confia, nele foi socorrido, por isso o meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. Aí ele volta ao princípio. Ele não confia na riqueza, ele não confia nas posses, ele não confia no seu intelecto, ele não confia nas suas muitas relações. Ele está dizendo o seguinte: é no Senhor que eu confio. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias complicados, nós vivemos dias que a Bíblia diz que nós vivemos dias que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo de um sistema maligno controlado por forças espirituais do mal. Todavia, ele não está jogado. Existe e há o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe, controlando tudo isso. E ele diz que vai levar toda a história da humanidade a um termo. E qual é o termo? O Cordeiro de Deus já venceu. E isso é fato. E nós podemos descansar que, apesar de tudo, o Senhor reina. O trono de Deus governa. Então, muitas pessoas acham que controlam a vida, que podem fazer acontecer, mas somente aquele que tem a certeza, como Davi colocou aqui, de que é o Senhor a sua força, o Senhor é o seu escudo, nele o coração confia, nele nós somos socorridos, é nele que nós exultamos. É por isso que nós cantamos. Tem gente que pergunta: por que vocês estão cantando se vocês passam por tanta dificuldade? É porque o nosso Redentor vive. Como diz aquele cântico, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, eu posso crer no hoje, eu posso continuar uma trajetória, uma vida de segurança em Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a nossa vida está nas mãos de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. E o Salmo continua dizendo o seguinte: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Eu não sei como é que foi o planejamento para esse ano, o ano de 2024, para você. Eu não sei quais foram as metas, eu não sei o que você aspira, mas uma coisa pode ter certeza: a principal, a única, é que o Senhor é a nossa força para nós passarmos esse ano com graça e com misericórdia. Eu não sei o que vai acontecer. Eu gostaria de saber o que vai acontecer, mas eu não tenho por limitações humanas. Mas uma coisa eu posso afirmar: o Senhor estará conosco em todo o tempo, irá nos salvar, irá nos abençoar e nos apacentará em todo o tempo, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Agora imagine um homem chamado Davi, que tinha tudo, um homem que não tinha falta de nada, um homem que tinha sobre si exércitos, servos,
ele tinha poder econômico, poder bélico, ele tinha relações multilaterais com governantes fora de Israel, mas ele olha para a vida dele e diz: eu só tenho de valor o Senhor, nosso Deus. Eu só tenho o Senhor como herança, como escudo e como aquele que é o sustentador da minha vida. Meu irmão e minha irmã, conscientize-se mais e mais de que nos dias em que vivemos nós precisamos desta certeza habitando a nossa mente, porque Jesus disse que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a minha mente, que é o meu coração, a minha alma, está cheia das coisas de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Deus, a nossa vida, os nossos atos, as nossas bocas irão refletir o que realmente está dominando a nossa vida para o bem. E Davi nos fala nesse Salmo 28, eu tenho que orar, eu tenho que louvar, eu tenho que lembrar que a minha fortaleza, a minha força, o meu escudo e toda a minha vida só podem e devem estar no Senhor. Então, não vem de cima no sentido de cair algo mirabolante dos céus, como se fosse a solução para alguma coisa de nossa vida. Não vem da riqueza, não vem das influências, mas tudo que vem, conforme Tiago diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação. Tudo na nossa vida é o Senhor. Tudo que podemos louvar é o Senhor. Tudo que esperamos é o Senhor. Tudo em quem descansamos é o Senhor. E é o que o Salmo 28 nos chama. Não importam as circunstâncias, não importam as situações. Eu posso confiar no Todo-Poderoso, porque Ele é digno, Ele é fiel, Ele sustenta a minha vida e a sua vida. Pensa nisso, não esqueça disso. Louve ao Senhor e busque-o diariamente. Eu espero que este salmo tenha abençoado sua vida, como abençoado tem a minha, e que você seja sustentado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Este foi mais um Salmo Cast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, para abençoar a sua vida. O Senhor seja contigo.